Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos ao nosso Versa Pod Videocast, aqui junto com meu amigo Ricardo Castilho. E temos mais um convidado que tem muita relevância. É isso, Castilho? Exatamente, Renato. Uma satisfação receber aqui o Dr. Roberto Monteiro, querido delegado de polícia, que traz um monte de coisa legal para a gente bater um papo aqui. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Roberto. E eu vou começar hoje de um jeito um pouquinho diferente. A gente bate sempre um papozinho nos bastidores. Vamos colocar sempre um pouquinho do bastidor aqui, que fica uma coisa mais tranquila, suave, solta, etc. Nós precisamos começar a gravar esse bastidor também, viu, Renato? Tá, por que não? Né? Dá um só outro... avisar, né? Antes, né? Enfim, é lei geral de proteção de dados, né? Não é isso, mas é outra coisa. Mas vamos lá, conversando aqui com o Roberto sobre fé antes, né? E ele falou, poxa, Renato, você agora está indo na igreja Pura Fé? E aí eu ia começar a contar para ele. Falei, não, deixa eu contar aqui ao vivo, porque não deixa de ser um milagre também. Para quem acompanha aqui, sabe que eu acredito muito em Deus e tenho muita fé, em nome de Jesus. Mas aconteceu o seguinte, na pandemia, que o Roberto inclusive passou um perrengue, né? Graças a Deus está aqui, também vejo isso como um milagre. Mas durante a pandemia, eu com a minha esposa, com a Roberta, nós queríamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, da Bíblia. E rezamos, oramos, como a gente sempre faz, quando a gente não precisa, mas a oração ela é permanente, ela faz parte da vida da nossa família. Mas oramos, então o que nós vamos fazer? Queremos aprender mais. Senhor Deus, o que a gente tem que fazer? Nos orienta, nos deu o propósito. 2 dias depois, a Roberta vem e fala, eu estou seguindo aqui esta pessoa, muito interessante, um coaching, né? Eu olhei assim e falei, realmente, né, muita relevância, muito carisma, etc. E com trechos da Bíblia, interpretando, colocando, enfim, etc. E ela falou o nome, né? Que daqui a pouco eu conto para vocês. Já esteve conosco, inclusive. Sim. Né? Ela falou o nome e achei interessante, etc. Continuamos rezando. E a Roberta falou, olha, inclusive acho que eu vou fazer o curso dele. Falei, tá bom. 2 dias depois, eu recebo uma ligação de um colega dizendo, olha, estou te indicando aqui uma pessoa, tal, tá com uma dúvida jurídica, etc. Perfeitamente. A pessoa ligou na pandemia, tudo fechado, tal. Conversei e tal. No final eu falei, por acaso você faz, né, cursos, etc., que tem relevância, né? Eu vi aqui, você tem 5 milhões de seguidores, etc., acho que minha esposa fez uma referência muito positiva sua. Falou, exatamente, sou eu. Falei, só um minutinho. Chamei a Roberta, falei, Roberta, estou conversando aqui com o Tiago Brunet, né? Tiago, um grande abraço aqui, muito carinhoso para você, para sua família, Deus te abençoe muito. Aliás, recomendo, né? Sigam aí o Tiago Brunet. Eu falei, eu estou com o Tiago Brunet aqui no telefone e tal. Roberta, não é possível, né? Não sei o quê. Inclusive, ele convidou ela para o curso, fez, adorou, etc., enfim. E aí nos aproximamos, né? E um dia, passaram uns 2, 3 meses, eu perguntei, Tiago, ele morava nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, eu falei, que igreja você está indo? Ele falou, estou indo na igreja, na época era Lagoinha, São Paulo, já é Pura Fé. Ele falou, olha, eu estou inclusive lá, quarta-feira, uma vez por mês, eu passo uma palavra lá, e disse, você quer um dia juntos com a gente? Eu falei, quero. Fomos um dia, adoramos, e hoje estamos frequentando a Pura Fé, né, do bispo Bruno Brito, casado com a pastora Vanessa, aqui um grande carinhoso abraço para vocês. Bruno que já esteve aqui conosco também. Então, é um milagre. Oramos, quem ia esperar ou imaginar isso, né? E estamos efetivamente aprendendo, não só aprendendo mais sobre a Bíblia, etc., mas vendo muitos milagres e coisas sobrenaturais. Então, contando aqui para o Roberto e para todos aqui, essa é a história, né, de como a gente está hoje nesse momento de vida abençoado, muito abençoado, graças a Deus. Claro que até nos batizamos, né, novamente agora nas águas, né? A gente tem o hábito de entrar totalmente na água em julho. E muitas bênçãos, mas muitos desafios também vêm. Muitos ataques, né? Muitas dificuldades, mas com a fé, que a gente discutia antes aqui, né? Com a fé a gente sempre supera isso e no final sempre alcançamos a vitória, né? O cristão ele vai ter turbulências, aquele que crê em Deus vai ter dificuldades, mas no final ele ganha. Isso é a parte, né, mais positiva que a gente tem para relatar aqui. E conversava com o Roberto sobre isso, né, também sobre fé,
E até em função da profissão dele, né, Castilho? Eu acabei falando demais aqui, mas o entrevistado aqui é o Roberto Monteiro. Castilho, está contigo. Não, mas foi excelente a gente ter esse relato do Renato, até porque, né, as coisas não acontecem por acaso, né, Renato? Acho que sempre tem... você estava buscando, de repente apareceu. Aleatoriamente, a pessoa que a Roberta procurava e você vê, né? Deus usou você, Thiago Brunet, aqui para direcionar a vida da nossa família. Obrigado, Deus te abençoe, Thiago. Bom, mas falávamos de fé e falávamos de outros assuntos também, né? Roberto, é uma satisfação recebê-lo aqui, né? A gente conhece já a sua trajetória aí há muitos anos na polícia como delegado e tem tantos temas que a gente vai precisar pensar aqui o que nós vamos querer saber. Vamos para a segurança pública, né? Mas queria ouvir rapidamente de você, da sua trajetória, e depois queria falar um pouquinho da segurança pública, claro, pontualmente sobre, não a Cracolândia, mas vamos falar um pouquinho das políticas públicas que envolvem os usuários, né, os dependentes, sim, as pessoas doentes, né, pelo uso de drogas, e também os codependentes, né, o que o Estado tem feito em relação a tudo isso, se as internações voluntárias ou compulsórias, elas são o caminho, e que caminhos podem ter para isso, que é um dos grandes males, né, hoje enraizados na nossa sociedade. Roberto, bem-vindo. Renato, Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero, inclusive, também dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Bem colocado. Ele é aqui uma pessoa expoente no mundo digital. É isso mesmo. A vantagem de um meio como esse, que é um podcast muito bem produzido, é que você que está me assistindo pode nos ver a qualquer hora mais conveniente do seu dia. Falando em fé, nós estávamos conversando aqui, Ricardo, e com o Renato também, nos bastidores. Realmente é uma coisa inexplicável. Na verdade, tem que se sentir. Eu sei que muitos de vocês que nos estão assistindo sentem isso. E quando vem muito forte, esse chamado, né? Eu tive, como o Renato falou, um Covid raiz. Esse termo está na moda, né? E na época que não havia vacina, não havia, aliás, nem consenso médico sobre o tratamento. Eu fiquei internado no hospital de ponta, mas numa situação muito difícil, numa UTI, e aí sendo, usar um termo forte, que é ameaçado de intubação a todo momento. E aí eu tive um telefonema do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso me deu muito conforto naquele momento, a prece dele, a oração dele para mim. E depois de algum tempo, eu já trabalhando nas minhas atividades, ele me ligou um dia e disse o seguinte, o apóstolo Valdemiro, falou: olha, doutor, eu estava aqui orando de manhã, ele acorda muito cedo, por volta das 4 horas da manhã, estava orando que eu estou com um problema, e o povo evangélico é muito perseguido mesmo, ainda mais pastores, apóstolos, ministros, bispos, enfim. Há uma perseguição, infelizmente. Parece que as pessoas que não acreditam em Deus não gostam que a gente fale de Deus, da religião. Isso é muito ruim. Eu respeito aqueles que são ateus ou que são agnósticos, evidentemente, nós respeitamos a todos. Mas só não persigam quem crê. Eu acho que esse é o correto. Cada um professa sua fé ou não. Mas ele me disse que, orando de manhã, o apóstolo Valdemiro, ele teve uma visão. E que aquele assunto que tanto o atormentava seria resolvido por mim. Pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento. De 38 anos como delegado de polícia. Uma carreira que eu fiz por vocação, que eu segui. Por conta que meu pai também foi delegado 40 anos e cometeu um equívoco, não me colocou num carro de polícia com 9 meses de idade. Tirei uma foto com a minha mãe num carro de polícia. E sempre me falou muito, e eu acompanhava quando maior, né, quando já 14, 15 anos, em algumas vezes a delegacia, e via também o amor dele pela segurança pública e principalmente o amor por servir as pessoas, a sociedade. E eu me lembro quando entrei, Ricardo e Renato, com 24 anos como delegado, me formei, fiz exame da ordem aqui na Avenida Liberdade,
na época em que o exame, inclusive, da Ordem dos Advogados, tinha parte oral. Para um rapazinho de 23 anos era um horror. Tamo junto. Né? Fiz também oral. Você ficava ali, né? Todo mundo assistindo. Então, com 23 anos, a gente tem aquela insegurança da juventude. Mas fui aprovado, minha OAB é 73226. Estou afastado por conta do exercício do cargo público. Mas eu digo sempre, eu sou advogado e estou delegado há 38 anos, né? E meu pai me falou uma frase e me ensinou o que eu nunca esqueci. Ele falou assim: olha, você está começando uma carreira pública, você é funcionário público, só que não esqueça do que eu vou te falar agora. Não existe funcionário público, existem funcionários do povo. Não existe dinheiro público, o dinheiro é do povo. Então você tem a obrigação de primeiro de servir a população. Esse é o objetivo de qualquer autoridade. Aquela que presta concurso, aquele que é eleito, não interessa. Quem assume um cargo público, que é um cargo do povo, tem a obrigação de bem servir e proteger os interesses da população. Então isso ficou na minha memória, me acompanhou a carreira toda e até me rendeu um apelido, né, de delegado do povo, porque eu sou muito acessível. As pessoas têm meu telefone, as pessoas me ligam, me abordam na rua. E principalmente, Ricardo, que você falou da segurança, nesses últimos 4 anos, de 2019 a 2022, Renato, eu exerci um cargo que me deu uma projeção muito grande na mídia, que é o de seccional centro aqui do centro expandido da capital. E quando eu assumi, Renato, foram vários problemas que foram colocados em cima da mesa. A Cracolândia é um deles, o número muito grande de furtos e roubos no centro de São Paulo, também a venda de peças roubadas, furtadas, receptadas de motocicletas, aquele no quadrilátero das motos, também a feira ao ar livre ali, onde o espaço público era vendido no Brás Paris, entre outros temas que nós vamos debatendo aqui no decorrer da nossa conversa. Roberto, você já foi ameaçado? Várias vezes. A última vez, eu não gosto de falar muito disso, porque faz parte, né? A mesma coisa de perguntar para o médico se ele tem medo de pegar uma doença no paciente que chega no consultório dele. Por isso que eu não gosto muito de falar, porque faz parte da minha profissão, é uma profissão de risco. Mas a última ameaça que eu recebi, tem um inquérito policial, inclusive no DEIC, é uma ameaça que veio de uma penitenciária de São Paulo, e justamente pela minha ação na Cracolândia. A Cracolândia existe ou até acho que existia depois do nosso trabalho até de conscientização, de falar disso na imprensa, havia um consenso de que a Cracolândia eram coitados, traficantes, vendendo para outros coitados, que são os dependentes químicos. Na verdade, a Operação Caronte da Polícia Civil, que nós comandamos com uma equipe maravilhosa da Seccional Centro, que me acompanhava, ela descobriu que a Cracolândia ali era explorada por uma facção criminosa que atua dentro dos presídios, fora dos presídios aqui de São Paulo, do Brasil, e agora chegou ao mundo. Atua também em parceria com máfias internacionais no mundo. Então essa facção criminosa, que não vou citar o nome aqui, a gente não cita nome de bandido, muito menos de facção, ela, ali na Cracolândia, nós temos prova disso nos inquéritos policiais, nos 10 inquéritos policiais instaurados, faturava, Ricardo, 200 milhões de reais por ano. Você ouviu bem, 200 milhões de reais por ano. Explorando e vendendo drogas para aqueles dependentes químicos depauperados fisicamente, psicologicamente. Então foi um trabalho hercúleo que nós fizemos e nós prendemos 196 líderes do tráfico, cumprimos 122 mandados de prisão, cumprimos 81 mandados de busca e apreensão, muitos coletivos, instauramos, como eu disse, 10 inquéritos policiais e também fizemos muitos relatórios de inteligência, com inclusive a área aqui do Renato, inclusive com tecnologia, microcâmeras, policiais infiltrados. Então, quando nós levamos, estamos aqui com 2 advogados expoentes da advocacia,
Quando nós levamos ao Ministério Público e também ao Judiciário, nós tínhamos não só o flagrante, pós-trabalho de inteligência, pós-trabalho de investigação, como nós tínhamos também a imagem daquele indivíduo, homem ou mulher, vários inclusive ganharam projeção na mídia, porque ou era uma mulher bonita, ou era um cara conhecido, e eles, além do processo, trabalho de inteligência, de investigação, as imagens, e aqui o Renato pode confirmar, as imagens falam mais do que milhões de palavras. Estou errado? Confirmado. Ou estou certo? Certíssimo. Então tá certo. Castilho. Bom, né, entrando nesse... Eu imagino, agora você está falando da Cracolândia, né, que é um exemplo de faturamento aí dessas facções. Agora não acaba, né, Roberto? Não acabou. A Cracolândia ela sai de um lugar para o outro. A gente tem relatos de que muitos desses usuários morrem, tem um tempo de vida curto, né? Porque ali a forma de viver ali são zumbis, né? E tem algum caminho que você enxergue para terminar, ou não para mitigar, mas para melhorar ou tentar encaminhar essas pessoas que estão lá? Eu vou aproveitar e deixar uma pergunta. Você é a favor da liberação das drogas? Vamos começar por partes, né? A Cracolândia existe aqui no centro de São Paulo há 30 anos. Ocorreu que o centro acabou sendo desocupado pelas empresas, pelas pessoas que mudaram para outros bairros. Nós tivemos também o término da estação rodoviária da Luz. Ali havia a estação ferroviária, que ainda existe, a CTPM. Ali tem uns trens ali que correm pelos trilhos, mas a rodoviária, os mais antigos que estão nos assistindo vão se lembrar, é um prédio todo de acrílico, colorido, não existe mais, passou lá para o Tietê, que era gigante naquela época da inauguração, hoje é pequena também. Então aquilo foi sendo abandonado. Então depois dessa fase, nós tivemos ali muitas produtoras de vídeo, pornô naquela época, e também zona de meretrício baixa, por isso que é Boca do Lixo. Ali ficou o nome de Boca do Lixo. Quando esses hotéisinhos saíram por conta que a estação rodoviária não existia mais, aí foram ocupados pelas meretrizes e também aquela degradação do ambiente, quando tudo isso foi diminuindo, veio o crack. O crack é uma droga nova, é uma droga que não se conhecia muito na ocasião, no Brasil, em São Paulo, e é uma droga devastadora. Então, por isso que ela é proibida pelas facções nas cadeias. Podem ver que não entra crack nas cadeias do Brasil inteiro, porque é uma droga que deixa o indivíduo depauperado, como eu falei, estragado fisicamente e também psicologicamente. Então, quando nós temos esse problema de 30 anos, uma questão que se arrasta por um tempo muito longo, 3 décadas, nós temos soluções complexas também. Não existe passe de mágica. Mas o que nós fizemos, eu acho que é uma forma, que podemos falar de fórmula essencial, para a gente combater essa questão e resolver também. Primeiro, trabalho incessante de inteligência que nós fizemos na Operação Caronte. Inquéritos policiais baseados na investigação pura da Polícia Civil e também uma ação conjunta com a Polícia Militar e com a Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo. Muita gente, Ricardo, me pergunta, mas por que a Cracolândia saiu da Praça Júlio Prestes, que estava lá há muitos anos, e migrou para a Praça Princesa Isabel, e por que vocês tiraram dali? Bem, é simples responder. Ali, a polícia não tinha acesso. E quando tinha acesso, naquele quadrilátero aí em torno da Praça Júlio Prestes, é que a tendência, Renato, as pessoas acabam esquecendo rapidamente um pouco o passado. Mas você que está nos assistindo vai lembrar que aquilo era um quadrilátero, eram vários quarteirões em que ninguém tinha acesso, tomado por barracas, o tráfico de drogas a céu aberto. Então nós fizemos uma ação pontual, já com a investigação realizada, com o trabalho de inteligência, com os traficantes ali que atuavam já registrados em vídeo, e
foram várias etapas da operação na Praça Júlio Prestes. Uma manhã, nós fomos surpreendidos com a mudança do fluxo aí para a felicidade daqueles moradores nos prédios que existem ali, são prédios novos, de habitação mais popular, e eles migraram para a Praça Princesa Isabel, que nós também fizemos outra operação baseada em trabalho de inteligência e investigação. E eles acabaram mudando para outros pontos aqui do centro de São Paulo. Mas por quê? Porque em qualquer parte do mundo ninguém inventa nada, como a roda. A roda já existe. Então a gente aprende com outras experiências. Em qualquer parte do mundo, você não pode ter um local onde se torna um gueto, que é impenetrável, Ricardo. Você não consegue entrar, você não consegue prender. Nós tínhamos tiros contra a polícia, agressões a pessoas diariamente. Então, quando eles mudaram para a Princesa Isabel, melhor dizendo, ali também ficou um gueto. Então, naquele momento, nós prendemos, como eu disse, 196 líderes do tráfico, fora e dentro da Cracolândia. Naquele momento houve um espalhamento, mas também houve uma ação muito forte da Prefeitura e do Estado na parte de assistência social e de assistência à saúde dessas pessoas. Aquele dependente químico, adicto que a gente chama, que não é criminoso, que não furta, não rouba, não estoura vidro dos veículos para levar o celular, ele merece tratamento, merece uma chance de se livrar desse flagelo que é o crack ou qualquer outra droga. Quando ele comete crime, ele tem o mesmo destino do traficante. Tolerância zero, tem que ir para a cadeia. Então, nesse aspecto, nós trabalhamos muito e deixamos, quando eu saí da gestão da Seccional Centro, deixamos um caminho a ser seguido e com uma média de 500 dependentes químicos nos pontos que nós combatimos pelo menos 2 vezes por semana, atrás do traficante e também dando a oportunidade do dependente químico buscar a sua internação, o seu tratamento. Por isso que eu vejo que a droga como um todo é um grande flagelo da sociedade. Por isso que eu sou contra, que o Renato me perguntou, a flexibilização ou a descriminalização da droga no Brasil, seja qualquer que for a droga. A maconha, que estão aí pleiteando no STF, aí alguns ministros defendendo a liberação, vamos aqui dizer que até tanto pode ser consumido, enfim, eu sou contra, porque na verdade nós vamos ter esse parâmetro no dia a dia. Uma coisa, nós discutimos isso no conforto dos tribunais, outra coisa no dia a dia, na rua, e nós sabemos que essa quantidade mínima vai ser a porta de entrada para outras drogas mais pesadas. E outra coisa, não há como o policial também ter régua milimétrica para se medir a quantidade, nem balança nas viaturas. Nós temos outras experiências no mundo que não foram exitosas. Muita gente do segmento mais à esquerda defende, fala, não, é o certo a se fazer, é o melhor caminho. Isso porque não conhece a realidade e também o que acontece quando se libera ou se descriminaliza o uso de drogas. Não sou favorável, e sou favorável sim à tolerância zero contra o traficante de drogas, o tratamento do dependente químico. Aí vem uma pergunta que eu acho que vocês estão pensando, a questão da internação voluntária, involuntária ou compulsória. Eu sou a favor da internação involuntária quando o médico autoriza, a família concorda, porque muitas vezes, Ricardo, aquele que é o dependente químico não tem condições de discernir, de decidir pelo seu próprio destino. Então é importante que o Estado dê essa mão para que ele consiga salvar dessa dependência química que o levará certamente à morte. E a compulsória é diferente, né? Seria a involuntária. A compulsória é com ordem judicial. Ordem judicial. Aí não depende da prescrição médica, do atendimento da família, aliás, concordância, melhor colocando, da família, é a ordem judicial. O que nós temos é que nós não podemos conviver. Eu me sentia muito mal de ver a situação daquelas pessoas.
2 vezes por semana, eu e minha equipe, eu participei de todas as operações da Polícia Civil nesses 4 anos, pessoalmente, Renato e Ricardo. Colocava minha uniforme da polícia e estava pessoalmente. Está lá no seu Instagram, faço aqui um Exatamente, convite, @delegado Roberto Monteiro, minhas redes sociais. E eu me sentia muito mal com aquela situação de você não poder ou permitir que uma pessoa fique naquele estado sem ter um apoio também do poder público para que se salve. E, às vezes, a pessoa que está naquele estado, acendendo um cachimbo do lado do policial, como aquele caso, acho que você se lembra, de um dependente químico, nós fizemos uma operação naquele prédio chamado Caveirão, perto da Praça da Sé, em que havia um covil ali de traficantes, um dependente químico chegou para comprar droga da minha pessoa. E eu totalmente uniformizado, os policiais todos uniformizados, ele chegou com R$50, isso foi capa da Folha de São Paulo, com R$50 e queria comprar as pedras da minha mão. Ele não percebia, ele estava tão consumido pelo crack que ele não percebeu o entorno dele, viaturas, todos os policiais uniformizados e tudo mais. Então, sou contra a descriminalização do uso de qualquer droga. E pela lei hoje, o usuário, nesse caso que você citou, ele não comete nenhum ilícito penal ou ainda existe alguma questão? Na verdade, Renato, existe um equívoco. O porte de drogas é crime no Brasil. O que não existe é pena. Não existe pena privativa de liberdade. Ele vai prestar serviço à comunidade, vai ser divertido pelo juiz, vai se comprometer a não usar mais. Não tem pena privativa de liberdade, mas é crime ainda. Tanto é que na 6ª fase da Operação Caronte, nós constatamos e fizemos TC em relação ao consumo de droga, de crack, em 1.000 dependentes químicos. 1.000, com exame também do Instituto de Criminalística de São Paulo, comprovando o uso do crack. Então, na verdade, muita gente questionou, puxa, mas isso não é uma ação desumana em relação aos dependentes químicos, levar-os à polícia? Não, não é desumana, é humana. Quem é cristão, quem tem amor ao próximo, quer salvar aquela pessoa. Eu não me conformo, Ricardo, a pessoa que ia lá à Cracolândia, às vezes até com cadeira de praia, fazer lá proselitismo político, não, tem que ficar aqui, olha aí, eles estão aqui felizes. Até tem um prefeito de São Paulo que criou a Bolsa Crack, que ficou o nome, né? Dava dinheiro e a dependente química ia comprar o crack com o dinheiro. Então, na verdade, eu não me conformo com uma pessoa de bem, que tem um amor ao próximo, concordo com aquela situação. E esse dependente, então você citou os TCs, né? E se ele é encontrado novamente na mesma situação, será feito um novo TC e daí por diante, TCs. Exatamente. Na verdade, a intenção, isso eu quero aqui registrar, eu tive um apoio muito grande do Ministério Público de São Paulo e também da Justiça, do Poder Judiciário, aqui na Operação Caronte como um todo. Tanto é que a maioria absoluta dos traficantes, líderes do tráfico, ainda estão presos, por conta que o inquérito policial foi bem elaborado, o processo bem instruído, e eles estão presos. Então, a ideia é que o Poder Judiciário, naquele momento em que há uma audiência, o juiz também exerça esse poder dele de falar, olha, tem que internar, o senhor não quer ser internado, enfim, é uma forma de nós também convencermos o dependente químico de um jeito ou de outro que ele deve se tratar. Então, é uma questão relevante que nós levamos à frente, e agora também o atual governo de São Paulo está com um convênio com o Poder Judiciário por conta de pessoas, a maioria das pessoas que estão no fluxo são condenados e deveriam estar em casa. Muitos que nós levamos para ser elaborado o TC na época da Operação Caronte, até hoje persiste essa realidade, tinham até tornozeleira eletrônica, estavam lá consumindo droga. Então, na verdade, parece que fecha uma cortina sobre um problema social grave. E como grave está a violência em todo o país. A violência, as pessoas que estão assistindo sabem disso. Não adianta a gente falar em estatística quando as pessoas estão sentindo na pele as consequências da violência. Aí, Ricardo, eu sempre falo o seguinte:
Tem solução? Tem. Mas o problema é da polícia? Não, não é da polícia. O problema é só do governo do estado? Também não é do governo do estado. É só da prefeitura? Muito menos também, não é. É o problema de todos nós. E eu creio que nós temos que ter uma união nacional para mudar as leis penais. As leis penais, Ricardo e Renato, elas têm que ficar mais duras. A impunidade não pode existir no Brasil como existe hoje. O bandido não está preocupado de ir para a cadeia, Renato. E muitos vão dando risada. Que ele sabe que a cadeia não ressocializa, não reeduca ninguém e vai ser um momento dele se socializar com outros marginais. Então também defendo, penso que quem está me assistindo deve ter imaginado isso, ou pensado nisso, também na mudança da lei de execução penal. A cadeia não pode ser colônia de férias. Ah, mas não tem condições, é péssima, mas a pessoa não tem mais medo de ir para a cadeia. Eu defendo que ela ressocialize, como eu disse, que ela reeduque a pessoa que está ali, que ela pague a sua pena para a sociedade, mas saia melhor, que haja também condições de emprego, que ela também receba um milagre, porque muitos são recuperados pela fé, porque Deus perdoa. É diferente da justiça dos homens, a justiça divina. Ele perdoa. Então ele tem que ter vontade, tem que ter um ambiente que ele possa se recuperar. Agora, naquele meio em que usa o telefone para aplicar golpes, aí no mundo digital do Renato, Opsi Blum, que ele fica lá, aquele golpe que a gente recebe, a ligação, olha, quero o teu banco, passa um Pix, muitos são praticados dentro das cadeias. Então, eu creio que tem que haver um consenso nacional, aí depende dos nossos congressistas lá em Brasília, para que essa situação não continue. Nós estamos tendo agora, no Rio de Janeiro, por exemplo, um início de uma situação que eu estou prevendo há bastante tempo, que é o justiciamento. As pessoas não aguentam mais. Lá em Copacabana, vocês devem ter visto, pessoas de um bairro nobre do Rio de Janeiro saem em grupos para pegar bandidos. Justiça pelas próprias mãos. É isso que a gente quer? É isso que nós desejamos como sociedade? Acho que não. Então, tem que ter um basta nisso. E a única situação, tem gente que vai me criticar aqui, que está nos ouvindo, esse tá aí, delegado é de direita, ele quer colocar gente na cadeia, não é? Fascista, está na moda, hoje é fascista. Não é nada disso. Eu sou uma autoridade do povo, autoridade pública. Eu fico preocupado, eu sinto, no dia a dia, nós temos aqui a equipe que está aqui conosco, aqui no estúdio, eu tenho certeza que alguém ou foi assaltado, ou teve parentes assaltados. Ninguém pode sair com o celular na rua. E o que se faz? Pouco. Eu mesmo, 2 meses atrás, tive uma tentativa. Sofri uma tentativa de assalto. Mas arma de brinquedo. Todos os dias. Mas dá para saber se é arma de brinquedo? Não vou pagar Ninguém pra ver. pergunta, né, Ricardo? Pro bandido, Mas olha, tua arma de brinquedo ou de verdade? Em qualquer lugar, né? Se você sai aqui na avenida, na nossa avenida aqui, você não pode, você não chega na esquina se você for usar o celular. É qualquer lugar. Né? Olha, Então, eu fui num jantar da comunidade portuguesa aqui, estava o cônsul de Portugal, que é embaixador, até os empresários portugueses, e lá me foi passado um dado de diferença de números de turistas, 32 milhões, se não me engano, hein? 32 milhões de turistas em Portugal, que é um país pequenino. Eu sou português, tenho dupla nacionalidade, país pequeno. 32 milhões, acho que é isso, de turistas, e no Brasil 6 milhões. Eu posso estar errado nos números, mas é aproximadamente, melhor colocando isso. Como que pode um país pequeno, maravilhoso como o nosso, não é? Portugal, né? E por que as pessoas não vêm? Muito mais turistas. Por que as pessoas não vêm para o Brasil? Porque tem medo. É. Eu não conheço, quem está nos assistindo, eu não conheço o lugar mais bonito no mundo do que o Rio de Janeiro. Beleza física. E as pessoas não vêm. Por quê? Porque é inseguro o país. O povo aqui, Renato, é hospitaleiro, é um povo brasileiro, é um povo que tem um coração gigante, é amável com o estrangeiro, com o turista. As praias são maravilhosas, temos tudo. São Paulo é uma megalópole. Por que não vem? Porque tem medo. Roberto, está falando de internação compulsória ou mesmo voluntária. Mas onde internar?
Nós temos um contingente, você falou, né? Eu acho que a Cracolândia, ela já praticamente agora tem endereço fixo, ainda que ela mude, migre, concentram-se todos ali na região do centro da cidade, né? E não acaba. Eu não sei, eu acho que não vai acabar, a não ser que tenha uma outra forma mais rígida, talvez, de pensar. Mas aonde que as famílias que são, a gente chama de os codependentes, né? Que a família sofre muito quando tem uma pessoa que acaba ali, né? O usuário de crack, ele vai acabar lá, né? É onde tem a fonte dele. E onde internar? Tem política pública, tem hospital público, essas clínicas, por exemplo, que vendem, né, serviços, outro dia passou uma reportagem, são verdadeiros manicômios, né? Eles torturam as pessoas. Então, às vezes, ele sai de uma situação difícil, degradante, mas cai numa outra. Então, onde que pode? O que você pode dizer para as pessoas que, eventualmente, estejam com familiares nessa situação, possam levar os seus entes? Primeiro, nós temos, sim, uma rede muito grande de comunidades terapêuticas. Temos aqui um esforço, é bom que se diga, do governo do estado, do governo municipal também de São Paulo. Nós temos o Hub, que é um centro de recepção de pessoas dependentes químicos, que é mantido pelo governo do estado e pela prefeitura, que é modelo, inclusive fazendo justiça aqui ao atual governo do estado e a prefeitura de São Paulo. E também nós temos convênio com comunidades terapêuticas para este fim. Você disse que alguns são maltratados, é exceção. Eu visitei, o Renato, não sei, que é um cristão também como eu creio que ele tenha visitado alguma comunidade terapêutica. Se não visitou, você é meu convidado para visitar. Um trabalho belíssimo. São pessoas ligadas à fé também, religiosas, que fazem esse trabalho, e são comunidades, a maioria delas, no interior do estado. Porque existe uma concepção, aí quem pode falar melhor que são os médicos, psiquiatras, assistentes sociais, mas a concepção de que a pessoa com contato com a natureza, com os animais, plantando, ela tem melhor condição de se recuperar do vício da droga. Tem sim drogas também, drogas do bem. Tem a droga ruim, crack, cocaína, e as sintéticas, e a droga do bem, que é o remédio, que você diminui a compulsão pelo consumo da droga. Porque é engano falar a droga é ruim. Não deve ser ruim, porque nada que é ruim as pessoas fazem, né? Alguém toma injeção porque é gostoso, vou tomar injeção. Ninguém toma. Tudo que dá prazer, como o fumo também, o cigarro, que é uma droga lícita, o álcool, a bebida alcoólica, é uma droga lícita. Por que as pessoas bebem? Às vezes é amargo, né? Por que bebe? Porque é gostoso, dá uma sensação de prazer. Então é difícil a pessoa que está no mundo da droga, principalmente o crack, que é devastador, a pessoa ter a vontade de deixar a droga. Porque o crack, ele produz o gregarismo. O que é o gregarismo? As pessoas têm que usar o crack em conjunto. Por que você falou? Todo mundo fica no centro. Existem alguns pontos também na capital de São Paulo e em outras partes do Brasil. Mas por que as pessoas fumam o crack em conjunto? Porque gera isso. O gregarismo, você usar a droga em conjunto, porque um dependente químico se identifica com o outro. Eles viajam juntos com o crack. Só que eles ficam presos pela mão do mal, a mão do traficante. Eles são simplesmente marionetes nas mãos dos traficantes. Esse sim, nós temos que ter tolerância zero. Lugar de traficante é na cadeia. E cadeia que ressocializa e reeduque. Não adianta também. Sair de lá com diploma do lado facção, diploma de bandido, não adianta. É um assunto muito polêmico, a questão da liberação do uso de droga, né? Mesmo de maconha. Talvez um dia a gente possa fazer uma mesa aqui multidisciplinar, se você puder voltar aqui também para a gente debater, porque é um tema muito polêmico, né? Que está em discussão no Supremo. Eu, particularmente, também sou contra a liberação de droga. Eu acho que droga não é bom, em nenhum aspecto, né? Não leva, a não ser para efeito, para fins medicinais, né? A gente tem aí hoje a cannabis, que é muito utilizada para várias comorbidades e tal, mas fora isso, não tem. Eu né? concordo com você, e acho que às vezes, Renato, também, quando eu falo, não sou contra a descriminalização, até a palavra a gente até se enrola de falar, é cumprida.
mas eu sou contra, não necessariamente para colocar o dependente químico na prisão, não é isso não. Mas ele tem a obrigação de se tratar, tem que ter alguma pena. E a pena não necessariamente é a de prisão, é a encarceramento. Sim. Mas o juiz tem que falar, vem cá, você é usuário de droga, você vai se tratar. Você é obrigado a se tratar. Senão, você não vai poder votar, não vai poder ter empréstimo no banco. Tem que ter a pena, que não é a pena privativa de liberdade. Necessariamente, não. Mas tem que ter alguma pena. Entendeu? Você não pode entrar num vestibular público se você é usuário de droga. Aí vem gente pessoal da esquerda, olha aí, é fascista o delegado. Não é nada disso, gente. Eu sou humanista. Não sou fascista, não sou de direita, nada disso. Sou humanista. Esse que é o ponto. Então, já que falamos em humanidade, em ajuda, né, em colaboração, em fé, vamos terminar aqui, já que esse é o último Pod Videocast. É o último, né? Acho que a gente não tem... É o último, hoje nós fechamos do ano. Do ano. 2023. Que satisfação. Vamos terminar aqui com o honra. registro, com o registro de que, se não me engano, a Universidade Federal de Minas Gerais está desenvolvendo uma vacina que vai ajudar, né, no combate ao vício, né, das drogas. É uma notícia aí positiva. E assim eu quero, se o Castilho me permitir, agradecer principalmente ao meu amigo Ricardo Castilho pela confiança, pelo convite. Ele que me convidou. Essa ideia do Versa não é minha, a ideia é do Castilho. Mas eu só venho aqui ajudar. Não fosse a nossa Quero agradecer a nossa parceria aqui. De coração por essa confiança, aqui um grande amigo. Agradecer ao Roberto Monteiro, também um grande amigo, por enfrentar não só a violência, mas esses assuntos também que são complexos e nos dá aí uma certa esperança aí com os seus projetos, né, com a sua atividade, com o seu dia a dia, enfim, sendo um exemplo aí para todos. E aproveitando para desejar um feliz e abençoado Natal a todos vocês que nos acompanharam todo esse ano e também um super 2024 aí com muitas bênçãos. É isso, né, Castilho? Bom, isso dito, né, também quero desejar então um Feliz Natal, um excelente ano, dizer que o Versa foi um projeto concebido por nós, né? Então foi muito exitoso, já se tornou aí uma referência, né? Ainda bem, porque fiquei contente de ser pessoas convidado. Como você, assim, Roberto, que estiveram durante esse ano todo, né, Renato? Então, um projeto muito exitoso que eu quero agradecê-lo também, cumprimentar os nossos ouvintes e pessoas que assistem, né, o nosso programa, que também tem um caráter social. A gente conseguiu trazer aqui, você vê quanta informação importante e relevante você trouxe aqui, Roberto. Acho que esse tema é um tema inesgotável. Você trouxe insights aqui importantíssimos. Tem muita gente que passa por isso, né? Famílias e pessoas que acabam... Você vai na Cracolândia, você vai encontrar lá médico, engenheiro, ex-empresário, pessoas que, por alguma má sorte na vida, acabaram nessa circunstância. Então, a função do Versa também, eu acho que tem uma finalidade social que eu fico muito feliz de estar concluindo esse ano aqui com esse projeto e com o querido amigo aqui, o Roberto, que trouxe aqui de uma forma muito eloquente, né? Você vê que a gente vai ouvindo você e vai embora, né? Roberto, muito obrigado. Então, eu teria muito mais perguntas aqui, então fica um convite para você. Uma outra vez, fazer uma mesa redonda é bom também, né? Gostaria Como eu muito. disse, aqui não é uma atividade em que eu fale de política, de extrema direita, extrema esquerda, apenas como uma autoridade do povo. Não, mas que eu pensa acho que a na divergência sociedade. ela é importante. Claro. A gente tem que ouvir as pessoas, os lados, para poder... Claro. Não para ter uma opinião própria, necessariamente, sobre um tema Sim. que é dificilmente... Sim. Né, mas é isso. insolúvel. Vamos combinar uma outra, com uma Combinamos. mesa redonda. É Vamos. bom ter uma opinião contrária para a gente debater. Agradeço a todos vocês que tiveram paciência de nos acompanhar. Agradeço imensamente ao meu querido amigo Renato Opsi Blum, Dr. Ricardo Castilho, por terem me convidado, e vocês também, por estarem aqui nos acompanhando. E fica a minha rede social, @delegado Roberto Monteiro. Se você concorda com o que eu disse, com esse delegado do povo que gosta das pessoas e defende a sociedade, me siga lá, estaremos juntos. Abraço. Abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Versa Podcast.